Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação aqui da TV Plan. Está no ar o Giro Esportivo desta sexta-feira, com todas as notícias, as principais informações, futebol brasileiro, futebol internacional, UFC, todos os esportes, gente. Os principais esportes justamente aqui no Giro Esportivo. E nós vamos começar novamente falando de UFC, viu? Esta luta histórica que teremos neste fim de semana entre Vitor Belfort contra Chris Weidman. E olha, tivemos o primeiro encontro entre os dois, a primeira encarada entre os dois lutadores. E parece que, pelo menos para a torcida desta vez, deu brasileiro, viu? Deu Vitor Belfort, começaram a gritar o novo campeão. É claro, tínhamos muitos brasileiros ali também, e o Chris Weidman também foi aclamado. O Belfort ali com seu estilo de cabelo diferente daquele que a gente costumava ver nos ringues, e ele que agora também sem TRT, aqueles chamados anabolizantes, que inclusive barraram ele de ter lutado com o Chris Weidman já há algum tempo, lutas com o John Jones também, que foram barradas por conta deste TRT. E agora daqui para frente é torcer pelo Vitor Belfort, tentar quebrar esse tabu contra Chris Weidman, um americano que marrento também, viu? Quase não se expressa, chega ali, pegou o cinturão e acabou. Também temos que reconhecer, luta muito, um ótimo lutador, um dos melhores da história do UFC. Conseguiu de fato também tirar Anderson Silva dos ringues praticamente, que agora está tentando voltar. Teve uma luta, quando voltou também, ganhou essa luta, mas é aquilo, viu? Não vai ficar para a história, assim como Chris Weidman ficou de tirar do pódio Anderson Silva, o Spider. E continuando também, gente, Fórmula 1. Tivemos os treinos de Mônaco, o Fórmula 1, que no próximo fim de semana teremos o GP de Mônaco, que justamente é aquele GP mais devagar, digamos assim, porque são muitas curvas. E nessas curvas também, o que acontece é o seguinte, gente, a velocidade tem que ser diminuída, os acidentes geralmente também não acontecem, ultrapassagens não são muito comuns no GP de Mônaco, mas é isso. Esse era o segundo treinamento livre, na verdade, em que os corredores só se ambientavam com a pista, sem se preocuparem, inclusive, com o tempo, e agora também devem lutar por uma vaga no pódio, uma vaga por este título de Mônaco. Vamos torcer pelos brasileiros, inclusive, novamente na Fórmula 1. E olha, na questão que tivemos, gente, um fato curioso e, no fim das contas, lamentável também. Uma explosão foi durante uma das divisões do futebol carioca e nela um torcedor estava na torcida, tranquilo, só que foi pegar um rojão, gente. O rojão estourou na mão dele, justamente. Então, por isso que em muitos estádios, a maioria deles, inclusive, não se pode entrar com estes rojões. Ele provavelmente deve ter entrado de maneira escondida, deve ter entrado e a polícia não conseguiu fazer naquela vistoria, antes na entrada, não deve ter conseguido ver este rojão, porque estourou na mão dele e o detalhe, depois foi encaminhado ao hospital e no hospital foi constatado mesmo que teve que amputar a mão dele, fato lamentável, e fica de alerta até a você, torcedor, torcida organizada. Por isso, gente, é justamente por isso que se evita rojões, que se evita sinalizadores que já causaram, além de uma mão apenas, sinalizadores que já causaram morte em Copa Libertadores, enfim. Tem que tomar muito cuidado, tem que torcer civilizadamente. Nada de loucuras, porque depois ficam sequelas, infelizmente. E falando um pouco também do Palmeiras. O Alviverde Paulista, gente, está com 2 empates no Campeonato Brasileiro, vice-campeão paulista, só que nos treinamentos está uma tranquilidade, teve pega-pega, teve brincadeira, até não dá para até entender, Oswaldo de Oliveira fazendo pega-pega, gente, o que é isso? Olha lá que beleza, os jogadores correndo um atrás do outro, é treino físico isso? Nunca vi isso, viu? Treino físico realizado no Palmeiras por Oswaldo de Oliveira, no mínimo estranho, e assim mesmo, viu? Especulações, inclusive, de que ele já estaria de saída do clube, mas assim mesmo nessa espontaneidade, nessa tranquilidade, treinando os jogadores, com pega-pega, depois um treino com bola, obviamente, mas vamos ver, hein, se Oswaldo de Oliveira se mantém ou não no Verdão. Acredito que será decisivo, inclusive, a partida deste fim de semana contra o Goiás, que definirá
Se ele não ganhar, gente, cabeças vão rolar com certeza. Agora, se ele conseguir a vitória, fica tranquilo. Fica tranquilo, Oswaldo, que você continua no Palmeiras. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Giro Esportivo.